Eu acho melhor, minha filha, você ficar preparada para o pior. E ainda que ela não morra agora, o seu pai pode não querer mais. E aí ele vai embora, vai deixar você, a sua mãe e as suas irmãs sozinha. Só assista a esse testemunho se você acreditar em milagres. Testemunho emocionante da cantora Valesca Maísa. Assista comigo até o final e se emocione. Há 6 anos atrás, a minha mãe ela foi diagnosticada com um líquido preto na cabeça. Pode mudar para Fá maior. Presta atenção Só que os nisso médicos aqui. não sabiam o que era. Ela corria de um médico para o outro. Tomava remédio aqui, tomava remédio lá. Tinha médico que dizia que era câncer, mas não podia passar o tratamento de quimioterapia porque não tinha certeza. Tinha médico que dizia que era sinusite muito aguda, mas ele também não podia passar o tratamento que era muito forte. A minha mãe ficou durante 1 ano. Quanto tempo? Sabe como? Com um pano amarrado na cabeça. Porque se ela tirasse aquele pano, ela dizia como se a cabeça dela estivesse solta. Então ela amarrava o pano para prender. Minha mãe emagreceu muitos quilos. Só que emagreceu e ficou seca, com o olho fundo. E não lavava o cabelo de 3 em 3 semanas. Era o tempo de lavar. Porque no dia que ela lavasse o cabelo, ela não conseguia dormir à noite. Se você quiser sentar só um pouquinho para ouvir isso aqui. No dia que ela lavava o cabelo, ela não conseguia dormir de noite. A cabeça parecia que ia explodir. E eu ficava acordando de 3 em 3 horas para ver se minha mãe ainda estava viva. A minha mãe andava assim dentro de casa, ó. Ela não saía de casa. A vida dela era em cima de uma poltrona lá. Porque às vezes estava frio demais. E a friagem era ruim para ela. Ou quando não estava calor. E o calor esquentava a cabeça dela. Ela não cozinhava. Minha mãe ela diz que ela nasceu para ser mãe. Sabe aquelas donas de casa que ama ser dona de casa? Que ama ter filho e cuidar dos filhos? Minha mãe sempre foi assim. Só que naqueles dias ela não pôde fazer nada. E eu ia fazer 15 anos. Eu tive que aprender a cozinhar, passar pano, cuidar das minhas irmãs, fazer a marmita do meu pai, levar as minhas irmãs para a escola, buscar, ensinar o dever de casa, cuidar da minha mãe, dar remédio na hora certa. Todos os dias, durante 1 ano. E eu tinha que aguentar alguém da minha família. A minha tia foi lá em casa. Tava eu e a minha mãe na sala. Ela falou: Valesca, vem aqui no quarto. Me levou pro quarto e falou assim: olha, a titia ama ela, é minha irmã. Só que já faz 1 ano. Passa médico, entra médico e não tem jeito. Eu acho melhor, minha filha, você ficar preparada para o pior. E ainda que ela não morra agora, o seu pai pode não querer mais. E aí ele vai embora, vai deixar você, a sua mãe e as suas irmãs sozinha. Pastora, o tanto que eu fiquei desesperada naquele momento. E eu não podia contar para minha mãe. Eu sempre fui muito amiga da minha mãe, mas eu não podia desabafar para ela, porque o emocional dela estava abalado demais. E ela chorava com qualquer coisa. Se ela visse uma criança chorando, ela chorava. Se ela visse alguém contando uma história triste, ela sofria mais que a pessoa. Eu tive que guardar aquilo para mim. Eu falei: Deus, eu vou contar isso aqui para quem? Aleluia, eu vou desabafar para quem eu preciso. E antes disso tudo acontecer, eu sabia o que era a igreja, porque eu nasci na igreja.
Mas eu ia e voltava para casa e eu nunca tive um encontro com Deus. E naqueles dias, Deus me ensinou o que era um quarto de oração. Deus começou a me ensinar a contar para Ele. Deus começou a me ensinar o que era jejum, o que era consagração, o que era subir monte, descer monte com propósito. O Senhor começou a me ensinar a orar de madrugada, a botar o relógio para despertar e orar. O Senhor começou, pastor, durante um ano inteiro. Porque assim que eu comecei a ver a situação da minha mãe, eu queria que Deus mudasse logo. Mas durante aquele ano inteiro, eu entrava no meu quarto 3 horas da tarde e saía somente às 5. Tinha dia que eu entrava um bagaço e falava, eu quero passar 10 minutos, eu quero sair. Só que eu falava, vou cumprir o propósito. Eu ficava olhando assim, tomara que dê 5 horas, tomara, mas não saía. Eu ficava olhando, meu Deus, 58, mas não saía. Porque Deus é Deus de propósito. Todos os dias. Tinha dia lá em Ribeirão Preto. Agora eu tô mudando para São Paulo, mas lá em Ribeirão Preto é tão quente, mas tão quente, que tinha dia que eu entrava lá e não tinha ventilador, eu trancava a porta do quarto. Eu ficava borboletando no quarto e conversando com Deus. Tinha dia que eu saía, via aquele ar fresco, que estava quente também, mas para mim, comparado ao quarto, lá fora estava fresco. Quando eu olhava para o chão estava todo molhado. Eu vinha com um pano seco e passava um ano escutando alguém dizendo, tadinha, olha lá, crê tanto, acredita tanto, mas é ou não é, pastor? Faltava alguma coisa. Por que orar tanto se o milagre não vem? Por que buscar tanto se não encontra uma resposta? Para quê? Deus é Deus de propósito. O homem não pode ser mais fiel que Deus ao ponto de cumprir o propósito e Deus não cumprir nada na vida dele. Não tem como o homem ser mais fiel que Deus. Se você fizer a sua parte, espera que já vem socorros pra tua vida. Recalaxúria manda. Um ano inteiro teve dia que o Espírito Santo me encheu. Minha mãe estava lá na poltrona com o pano amarrado na cabeça. Ela tinha coleção de paninho, que era para tirar, lavar e colocar o outro. E ela vivia com aquele pano. Tinha dia que a cabeça dela esquentava. Ela molhava um pouquinho o pano e colocava na cabeça dela com o pano molhado. Era triste. Definitivamente uma árvore cortada. Porque minha mãe sempre foi uma mulher usada em cura. Deus sempre usou muito a minha mãe. Eu falei, Deus, como que pode ela estar nessa situação? Só que aí um dia eu cheguei lá na sala cheia do Espírito Santo, depois de ter orado. Falei, mãe. Ela disse, oi. Falei, mãe, só para ver se vocês estão comigo, quanto tempo ela ficou doente? Falei, mãe, e a senhora agora? Vamos abrir uma campanha de jejum e oração durante 7 dias. Quanto tempo ela ficou doente? Quanto tempo a campanha? Ela falou, Valesca, você sabe que eu não consigo jejuar. Eu falei, mas só ora comigo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou reunir alguns irmãos na igreja e a gente vai fazer essa campanha na igreja orando. Ela falou, tá bom. Primeiro dia, ok. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. No último dia ela olhou e falou assim, ô Valesca,
não vai dar para ir hoje não. Eu falei, como assim? Ela falou, você já viu como é que tá o tempo lá fora? Tá frio, tá chovendo, e se eu for, você sabe que eu posso passar a noite acordada hoje. Falei, mãe, vamos se arrastando, mas vamos, porque Deus é Deus de propósito. Ela falou assim, mas Valesca, eu falei, mãe, Deus é Deus de propósito. Deus está falando com alguém aqui que até começou com muita garra e está pensando em desistir. Ele está dizendo, eu ainda sou um Deus de propósito. Tá entendendo? Tá entendendo? Tá. Ela falou, vamos. Ela entendia. Chegando na igreja, pensa uma menina doida. Falei, Deus, se eu já gritava esses 6 dias, agora, meu Deus, ou chega no céu ou não chega. E eu ajoelhava no chão e gritava. Quem me vê cantando que nem doida assim, eu aprendi naqueles dias. E eu comecei a orar. Acabou a campanha, voltamos para casa e aparentemente estava tudo do mesmo. Só que quando o mais valente chega, o outro valente também, ele não pode demorar muito para sair. O mais valente chega e o outro que se acha valente tem que bater em retirada na mesma. E o mais valente tinha chegado lá na minha casa antes de eu chegar com a minha mãe. Na hora que eu cheguei, que eu fui esquentar a janta dela, a sopa, ela lá da sala falou, Valesca, já senti uma voz. Fui lá e falei, oi mãe, tá preparado? Começou assim, ó. Eu não quero tomar sopa hoje não. Eu tô a fim de comer, mastigar. Eu falei, mãe, eu nem sei se a senhora pode, que já faz 1 ano, o estômago já deve ter desacostumado. Ela falou, não, eu tô sentindo vontade de comer, come. Eu tava tão feliz, eu nem sabia se podia. Eu só sei que eu coloquei um pouquinho no prato dela, levei pra ela e ela... Eu tinha cozinhado, tá? Aí ela falou assim, nossa, que delícia. É por isso que o Sidney, de vez em quando, ele fala assim pra mim, amor, você cozinha também, por que você não tá cozinhando? Eu falei assim, amor, você lembra que eu fiquei 1 ano cozinhando? Agora eu estou na minha folga de 6. Preciso descansar. Aí ela, nossa, como tá bom, que saudade de sentir uma comida. Eu levei o prato na cozinha, ela foi dormir, aí dormiu a noite inteira. Pastor, sabe aqueles momentos que a gente faz campanha, ora, jejua, e quando Deus está entregando a providência, a gente fala, será? Será? Deus é Deus de propósito. E aí, ela levantou, tirou o pano da cabeça. Falei, tem alguma coisa acontecendo, tem. Foi no banheiro, lavou o cabelo. Eu falei, meu Deus, não é possível. Penteou, agora é pra rasgar com tudo. Aí, depois de 1 ano inteiro, ela estava sentada na sala, eu fui lá fazer o almoço de novo. Aí ela chegou, levantou sozinha, foi lá na cozinha e falou assim, Valesca, o que você está fazendo aí? Eu falei assim, mãe, eu estou fazendo o almoço. Ela falou, não,
E ela tava tão bonita, que ela tava com o cabelo soltinho, tava sem o pano, o aspecto já tava melhorzinho. Aí, pra bradar na terra, ela olhou e falou assim: deixa as coisas aí, pode fazer o que você quiser fazer, que quem vai fazer o almoço aqui em casa hoje sou eu. Eu falei assim: ô mãe, tem certeza? Ela falou assim: pode deixar, eu tô sentindo Deus revigorando as minhas forças. E não é por nada não, gente, mas a minha mãe é paraibana. Vocês gostam de pé de galinha? De inhame, de aipim, de peixe no coco. E aí ela fez o almoço naquele dia. Quando meu pai chegou do trabalho, ele falou: o que tá acontecendo aí? Eu falei assim: pai, o senhor lembra que ontem foi o último dia da campanha? O senhor sabe, né, que Deus é Deus de propósito, pai. Meu pai, ele tava com a fé abalada. Ele tava com a fé muito abalada. Ele falou: vamos ver. Eu falei: Deus, não deixa eu ficar envergonhada, Deus. Só que aí começou a passar um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, uma semana, 2. E a minha mãe começou a engordar, Teve um dia que ela lavou o cabelo, deu massagem e falou: Valesca, faz chapinha hoje em mim. Falei: fala, mãe. E aí ela começou a melhorar e começou a fazer as atividades físicas. Foi deixando remédio, deixando. Só que tem uma coisa. Vocês lembram da minha tia? Lembra? Eu queria que você olhasse para alguém e com cara de profeta fale para essa pessoa assim, ó: Deus vai te honrar no lugar da tua vergonha. Ele vai preparar o cenário todinho para que o nome dele seja glorificado na tua vida. Chegou, a minha tia voltou lá em casa. Só que dessa vez o cenário estava diferente. E Deus preparou tudo bonitinho, porque na hora que ela chegou, a minha mãe estava fazendo o tal de pé de galinha. Eu lembro até hoje o cardápio. E para vocês verem como que Deus prepara mesmo, todas as minhas tias também são paraibanas. E todo mundo gosta de pé de galinha. Aí a minha mãe fazendo as coisas, a casa toda limpinha. A minha tia chegou toda prosuda. E a minha mãe falou: já almoçou, Ana? Tô aqui, ó, fazendo almoço. Quer almoçar? Fazendo pé de galinha. A minha tia, agora brada na terra, tá? A minha tia olhou, olhou tudo e falou assim: realmente, isso daí, eu lembro, foram essas palavras. Realmente, isso daí foi a mão de Deus. Racalabadas. Olha para alguém e diga assim: o que Deus vai fazer contigo vai ser para todos reconhecerem. Completa a frase, vai. Que foi a mão
Diga para ele, foi a mão de Deus. Todos vão olhar e vão dizer, aquilo dali foi a mão de Deus. Quem fez? Se coloca de pé. Porque para completar, hoje faz exatamente 6 anos e pouquinho, pastor, a minha mãe nunca mais sentiu aquela dor